Olá, minha gente do canal do Átila Borborema no YouTube. Estamos em Serra Talhada, no sertão do Pernambuco, na terra do brasileiro mais biografado da história, Virgulino Ferreira da Silva. Estamos na cidade de Lampião. Estamos em Serra Talhada, terra de Cabra Macho. É a cidade com a mais rica história de todo o estado de Pernambuco. Terra de verdadeiros ícones do coronelismo brasileiro. A cidade se emancipou em 6 de maio de 1851 e o seu primeiro prefeito foi Andrelino Pereira da Silva, o Barão de Pajeú. A cidade se destaca no cenário turístico, explorando além da sua beleza plástica a figura do Rei do Cangaço, principalmente na dança criada pelo seu bando, o Chachado. Serra Talhada é conhecida como a capital brasileira do Chachado, capital do Pajeú, e é a terra natal do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Rei do Cangaço, ou simplesmente Lampião, a raposa da Caatinga. Exatamente isso. Estamos em Serra Talhada, a cidade de Lampião. Foi aqui em Serra Talhada que nasceu Lampião no dia 4 de junho de 1898 e se imortalizou como o mais bem-sucedido líder cangaceiro e mais conhecido da história do Brasil. E sua saga é a mais citada pela literatura brasileira de cordel. Ainda hoje, Lampião é o brasileiro mais biografado, com mais de 100 teses de mestrado e doutorado, mais de 300 livros dedicados à sua história, mais de 50 filmes e mais de 200 documentários sobre sua trajetória no cangaço. Serra Talhada, cidade situada a 415 quilômetros da capital, Recife, e neste ponto é considerado o miolo, o cérebro sertanejo do Nordeste do Brasil. Serra Talhada é a segunda cidade mais importante do sertão de Pernambuco e o principal município desta mesorregião. Com cerca de 90 mil habitantes, Serra Talhada é cidade polo em saúde, educação e comércio. E é considerada a segunda cidade que mais cresce no sertão pernambucano, atrás apenas de Petrolina. A cidade era uma fazenda de criação, pertencente ao português Agostinho Nunes de Magalhães, e recebeu este nome, Serra Talhada, devido ao fato de que a sua pedra montanhosa, que serve de cartão postal da cidade, tem um formato que passa a ideia de que foi cortada a prumo. A cidade de Serra Talhada, margeada pela rodovia BR-232, também denominada de rodovia Luiz Gonzaga, é banhada pelo açude Borborema, embelezado pelos pães de açúcar aos fundos. Estas serras deram origem ao nome da cidade, que em 2023, por sinal, Serra Talhada ganhou um belo monumento no centro do açude Borborema. O letreiro com o nome da cidade e dançarinos de chachado exaltam a cultura e a diversidade em uma mescla da paisagem urbana com a serra que embeleza e nomeia a certidão de nascimento do município. O projeto é do escritor, arquiteto e engenheiro urbanista Ícaro Diniz, profissional serra-talhadense, autor de inúmeros projetos de transformação urbana na cidade. O monumento sob o açude Borborema é a representação de uma expressão cultural do município e enaltece o nome da cidade de Serra Talhada, unindo com sentimento de pertencimento pátrio a todos os habitantes, representados pela diversidade nas cores do monumento que compõe a paisagem urbana, tendo ao fundo a serra, na qual deu origem ao nome da fazenda Serra Talhada, situada no Sapé da Serra, e em 6 de maio de 1851 também batizou o nome do município por ocasião da sua emancipação.
Além de ser o berço da cultura, dos poetas, do cangaço, dos coronéis e hoje principal município do sertão do Pajeú, Serra Talhada é uma cidade cortada pelo famoso Rio Pajeú, cantado em verso e prosa. O rio 100% pernambucano nasce na Serra da Balança, no município de Brejinho, e a sua foz é ao se encontrar com o Rio São Francisco, no município de Itacuruba. O Riacho do Navio, famoso na canção de Luiz Gonzaga e retratado no livro Caminhos do Pajeú, do escritor Luiz Cristóvão dos Santos, é um dos afluentes do Pajeú. Nas margens do rio Pajeú, por seus 353 quilômetros de extensão, se encontram 28 municípios que são abastecidos por ele, embora seja um rio sazonal. O Pajeú é um rio sazonal porque é intermitente, ou seja, trata-se de um rio temporário, porque durante o período das chuvas apresenta água em seu curso e durante o período de estiagem ele desaparece temporariamente. E como nós estamos aqui em Serra Talhada em período de seca, observamos o trajeto do seu leito totalmente comprometido. Além de Lampião, Serra Talhada é a terra de outras grandes personalidades das letras e da teledramaturgia, como Agamenon Magalhães e Arnold Rodrigues. A maior tradição cultural de Serra Talhada é o cangaço, pois nesta cidade nasceu o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva. O cangaceiro Lampião, também conhecido por governador dos sertões, atuou em 7 dos 9 estados do Nordeste, exceto Piauí e Maranhão. Ele foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos, trabalhou como artesão. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito de seu apelido é que a sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais por limites de terras, até que seu pai foi morto em confronto com a polícia em 1919. Lampião jurou vingança e, junto de mais 2 irmãos, passou a integrar o grupo do cangaceiro Senhor Pereira. Em 1922, tornou-se líder do mesmo bando. No mesmo ano, matou o informante que entregou seu pai à polícia e realizou o maior assalto da história do cangaço àquela altura, contra a baronesa de Água Branca, no extremo oeste do estado de Alagoas. Além do grupo principal, Lampião tinha o comando de diversos subgrupos paralelos. Lampião era devoto de Padre Cícero Romão, e no ano de 1926, Lampião estivera com seu bando nos festejos da cidade cearense de Juazeiro do Norte, onde permaneceu na cidade sob a proteção do Padre Cícero nos dias 4, 5, 6 e 7 de março. Na ocasião, recebeu a patente de capitão do Batalhão Patriótico para perseguir a Coluna Prestes. Naquele mesmo ano de 1926, o bando de Lampião passa a contar com armas e uniformes semelhantes aos utilizados pelo Exército. Em 1930, Lampião se junta efetivamente à sua companheira Maria Gomes de Oliveira, apelidada por Maria Deia, ou simplesmente Maria Bonita, como ficou mais conhecida, sendo a primeira das mulheres a integrar ao cangaço. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha, Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. Mas o casal teria tido ainda 2 natimortos. Maria Bonita, a rainha do cangaço, era baiana e nasceu em Paulo Afonso, no dia 8 de março de 1911. Ela nasceu e cresceu mais precisamente no povoado de Malhada da Caiçara, quando o local ainda pertencia ao território de Glória, hoje zona rural do município de Paulo Afonso, a 38 quilômetros da região central da cidade.
Paulo Afonso, na Bahia, em pleno Vale do São Francisco, está distante a 225 quilômetros daqui de Serra Talhada, no sertão pernambucano. Em 2006, a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso restaurou a Casa da Infância de Maria Bonita em sua homenagem, instalando o Museu Casa de Maria Bonita. Em 1930, ano que Maria Bonita deixa Paulo Afonso para acompanhar o rei do cangaço, com apenas 18 anos de idade, cuja união duraria um pouco mais de 8 anos. Lampião aparece na capa do prestigiado jornal americano The New York Times. Em 1936, seu cotidiano na Caatinga é fotografado e filmado pelo fotógrafo libanês Benjamin Abraham Botto. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalo e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos típicos da vegetação da Caatinga. Para proteger o capitão, como Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existiam contrabandos de armas para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes militares de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam um grupo de Lampião, pulando. No dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião estava acampado na fazenda Angicos, situada no sertão sergipano, onde é hoje o município de Poço Redondo, no extremo oeste do estado de Sergipe. Campo de concentração tido por Lampião como o de maior segurança. Era madrugada, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante militar chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Quando um cangaceiro deu o alarme, já era tarde demais. O bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente-coronel João Bezerra da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. A força volante, de maneira cruel para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva quando foi degolada. Percorrendo os estados nordestinos, o tenente-coronel João Bezerra exibia as cabeças, já em adiantado estado de decomposição por onde passava, atraindo uma multidão de pessoas. Primeiro, os troféus estiveram em Piranhas, no extremo oeste de Alagoas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da Prefeitura Municipal. Depois, foram levados a Maceió. E só depois, as cabeças do casal de cangaceiros foram deixadas no IML de Aracaju. Só que aí Lampião falava que o cangaço era um caminho sem volta, mas ele depois acaba decidindo que iria fazer a vontade dela. Aqui ele ia reunir todo o bando para que a chefia fosse passada para Corisco assumir. O Diabo Loiro e seu braço direito, só que Corisco não veio como combinado. Ele era contra vir para esse local, não era a primeira vez que eles estavam aqui, e ele dizia que aqui era uma cova de defunto, local de uma só entrada e uma só saída, porque realmente, né, quem estava por cima tinha toda a visibilidade do local, quem estava aqui, as chances de fugir eram mínimas. Era mata fechada, não dava para ver, então ele era contra vir para cá, mas o Lampião se sentia muito seguro pela a proteção que o interventor dava para ele, do estado de Sergipe, Herônio de Carvalho, e também Pedro de Cândido e a família Félix, que eram os proprietários dessas terras. Então o Lampião ele fica à vontade aqui, enquanto ele manda Pedro
um dos coiteiros e comerciante, tinha um comércio na Vila Entre Montes. Ele vai até a feira de Piranhas fazer uma compra, mas essa compra que ele fez, para ele que não tinha condição financeira, era estranho, então a população desconfiaram dele. Joca Bernardes e ele eram inimigos, então Joca vê a compra, vai até a delegacia e avisa ao sargento Aniceto Rodrigues. Ele alerta o sargento que, no primeiro momento, decide não apertar Pedro, deixa ele à vontade, faz se espalhar boatos falsos pela feira, que dizia que a população de Piranhas ficasse tranquilo, porque a volante dele estava indo em Canapim em busca de Lampião e o bando que estava prestes a atacar a cidade. Pedro ouve aquelas informações, chega aqui na grota e fala: capitão, fica tranquilo, a macacada está indo em Canapim em busca do senhor e dos seus cabras. Então Lampião pensa: terra de coiteiro, local de difícil acesso, a volante que tem que me pegar está distante e não devo me preocupar. E aí ele baixou a guarda, porque assim, realmente a polícia era de outro estado, então ele não imaginava que eles pudessem vir para cá. E aqui, a polícia daqui não tocava porque ele tinha a proteção do interventor. Só que a polícia acabou ganhando a tal carta branca, passaram a ser chamados de volante, por isso, porque ganharam autoridade de locomoção, e a polícia conseguiu vir para cá. Vieram por volta de 10 horas da noite. O sargento Aniceto Rodrigues, depois de espalhar o boato falso, ele envia um telégrafo para a cidade de Pedras, que hoje é Delmiro Gouveia, e ele diz da seguinte forma: tenente Prestes Bezerra, tudo certo, boi tá no pasto, venha urgente. Vocês entenderam a mensagem, né? O tenente também entendeu e reuniu seus 48 policiais. Fortemente armados, eles trazem 3 submetralhadoras, 2 Bergmann Royal 18.1, arma de porte alemã. Vieram 48 policiais do Centro Histórico de Piranhas, pararam na fazenda Remanso, do outro lado do rio, próximo ao povoado Entre Montes. Bida e Elias são 2 soldados que vão até o povoado, captura Pedro, que é torturado. Ele quase tem todas as linhas das mãos e dos pés arrancadas a bicos de punhal, porque a cada pergunta relacionada a Lampião que ele não respondia, ele ia sendo torturado. Então eles chegam até o irmão dele, Duval, com a polícia, que acaba também torturando, não da mesma forma, ele era uma criança, na época 15 anos de idade, mas ele foi obrigado também a trazer a polícia aqui. Então, por volta das horas da noite, eles começam a se dividir no poço do Tamanduá, onde lá ficou o Abidão. O centro da grota ficou com o tenente, o aspirante Francisco de Melo ficou desse lado, e a volante do sargento Aniceto Rodrigues, que bolou todo o plano. Na hora H, ele foi o primeiro a deixar esse lado aberto. Então, dos 35 que estavam aqui, 24 conseguiram escapar por essa direção. O sargento usou a desculpa de que se perdeu. Manhã fria, neblina, não conhecia a região, mas há quem diga que ele era desprovido de coragem. O fato é que ele deixou esse lado aberto e os outros foram sortudos em conseguir escapar. Aqui tombou Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros e também o Adrião Peiro de Souza. O Adrião, ele foi um soldado vítima da própria polícia. Eles começaram aqui a ter um conflito entre eles por conta dos objetos valiosos. Do chapéu de couro até o percato, tudo que tinha que era de valor. Então, na hora de de dividir os bens, houve um conflito entre eles. O tenente matou o Adrião, levou o corpo e alegou os superiores que tinham sido os cangaceiros. Então, a morte dele é conhecida como fogo amigo, porque foi um colega de farda. O único corpo a ser levado foi esse. Os demais ficam largados aqui. Dias depois, a polícia de Sergipe veio, cavou covas rasas e enterrou esses corpos. Mas depois, uma chuva muito forte pode ter levado ele para o rio, e é o que muitos historiadores acreditam, porque não restou vestígio algum desses corpos, né? O comandante da operação, o tenente-coronel João Bezerra da Silva, ficou conhecido nacionalmente como o comandante do volante militar que pôs fim ao cangaceiro Lampião e seu bando. Foi recebido naquele ano de 1938 no Palácio do Catete pelo então presidente Getúlio Vargas, no qual foi elogiado, recebendo honrarias pelo grande feito. Durante a carreira militar, atuou por 35 anos e 7 meses, obtendo durante esse período 19 nomeações de comando.
chegando inclusive a patente de coronel fechado e assumido o posto de comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Em setembro de 1940, lançou seu livro intitulado Como Dei Cabo a Lampião, obra que relata os fatos marcantes que ocorreram no combate. O coronel era primo em segundo grau do famigerado cangaceiro Antônio Silvino, com quem havia aprendido a atirar. João Bezerra da Silva nasceu em 24 de junho de 1898, no mesmo ano e no mesmo mês em que nasceu Lampião. Ele era natural do município de Afogados da Ingazeira, nesta mesma microrregião pernambucana do Pajeú, onde também nasceu Lampião. Entrou para a reserva da PM de Alagoas em 4 de novembro de 1955, aos 57 anos da idade. O coronel morreu em 4 de dezembro de 1970, aos 72 anos, em Garanhuns, no agreste pernambucano. Lampião, no entanto, entrou para a história como o maior líder do cangaço no Nordeste brasileiro. Em março de 1926, Lampião, ao receber do Batalhão Patriótico de Juazeiro do Norte a patente de capitão, mesmo sabendo que a patente não era legítima, o cangaceiro se tornou mais fortalecido. Nesse ano ocorreu uma série de conflitos na região do Pajeú, com diversas mortes e episódios que culminaram com a famosa Batalha da Serra Grande, ocorrida em 26 de novembro de 1926, a 5 quilômetros do distrito de Varzinha, município de Serra Talhada. Naquela época, as roupas dos cangaceiros eram iguais às da polícia e Lampião travou uma das suas mais intensas batalhas. Quando 320 policiais atacaram o bando de Lampião, que contava com apenas 80 homens. A luta durou o dia inteiro e teve como saldo 47 soldados mortos e 20 feridos. Um dos comandantes das volantes, Sargento Arlindo Rocha, deflagrou o ataque dizendo a seguinte frase: "Eu hoje quero almoçar é bala", mas acabou levando durante o combate um tiro na mandíbula e posteriormente ficou conhecido como Queixo de Prata. Logo após o combate, após ter vencido a batalha, no final do ano de 1926, num ato de gozação, Lampião enviou um telegrama ao governador de Pernambuco, comunicando que a partir daquele dia seria ele o governador de uma determinada área do estado. Daí surgiu o apelido de Lampião, Governador dos Sertões. O rei do cangaço Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, morreu novo, aos 40 anos de idade. Já a rainha do cangaço, Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, morreu mais nova ainda, com apenas 28 anos de idade. Aqui em Serra Talhada, cidade rica em casos e acontecimentos, terra natal de Lampião, se conseguiu reunir em um museu toda a história da saga lampiônica. Na casa do rei do cangaço estão guardados vários pertences de Lampião, as armas, roupas de couro e utensílios. No Museu do Cangaço é onde se pode conhecer a uma apresentação de chachado, cujo nome foi dado devido ao som do ruído que as sandálias dos cangaceiros faziam ao arrastarem sobre o solo durante as comemorações celebradas nos momentos de glória do grupo de Lampião. A imponente Serra Talhada marca a paisagem da cidade, onde está o cruzeiro da capital do Chachado, que proporciona as belas vistas como a do mirante do Talhado do Urubu. Serra Talhada, esta importante cidade da Rota do Cangaço e circuito histórico-cultural do turismo pernambucano, possui muitos atrativos, festas religiosas, inclusive sediando no centro da cidade a Igreja de Nossa Senhora da Penha, construção monumental em estilo neoclássico e uma das mais belas do estado. Deliciosa culinária regional, riqueza cultural e belas paisagens naturais sobre a vegetação típica da Caatinga, com o majestoso rio Pajeú, 64 riachos, 26 lagoas, 6 açudes e algumas barragens. Aqui é um mergulho na tradição nordestina. Na realidade, Serra Talhada é um verdadeiro museu a céu aberto.
Música